Sejam todos muito bem-vindos, família Be Kingdom Culture. Onde eu tô hoje? O cenário tá diferente. Hoje eu tô em casa, as crianças não estão aqui, tá maior silêncio, e aqui é a nossa varanda, então eu acho que daqui a 1 hora o sol já vai bater aqui, que já vai dar meio-dia, então a gente tem 1 hora mais ou menos para conseguir gravar com essa vista linda. Tô apresentando a vocês aqui como é que é a varanda de casa, e hoje nós vamos falar sobre discipulado, essa caminhada com Cristo, esse desafio que é um relacionamento vertical e um relacionamento horizontal com Deus, tá bom? Eu queria antes disso frisar para você algo muito importante. Na nossa última aula, a gente falou sobre a missão da igreja. Deixa eu só levantar o mic aqui. A gente falou sobre a missão da igreja. Que missão é essa? Alcançar, discipular e enviar. E muitas vezes a gente acaba errando por não cumprir essa missão completamente. Deixa eu só ver aqui, correto? Tá gravando bonitinho? Tá. A gente acaba não cumprindo essa missão corretamente. Como assim? A gente tem a igreja que alcança e não cuida. É aquela igreja que, nós vamos evangelizar. É uma igreja chamada rodoviária. Muita gente chega e muita gente sai. Muita gente entra pela porta da frente e muita gente sai pela porta dos fundos. A igreja tem um ralo enorme. As pessoas não são acompanhadas, as pessoas não são cuidadas. As igrejas são muito famosas em crescer por eventos. E eu vou falar sobre essa questão de eventos aqui. Mas é uma igreja que alcança e não cuida. Às vezes alcança e envia muito bem, mas o cuidado e o discipulado falta. Por isso, essas pessoas não se consolidam. Por isso, as pessoas não formam essas bases de relacionamento. Não tem raízes nesse lugar. Porque é uma rotatividade enorme que essas pessoas não firmam bases ali, tá? Elas não criam relacionamentos. Porque o que faz? A gente firmar uma base num lugar é ser alimentado pela palavra e gerar relacionamento ali, tá bom? Por outro lado, tem a igreja que cuida, que é a igreja, aquela igreja que fala, nós prezamos pela palavra e pelo discipulado. É aquela igreja que é extremamente fechada, é aquela igreja que não se abre para ninguém, é a que formou uma tribo, formou um clube social, onde nós nos fechamos e nós temos um fim em nós mesmos. Nós não alcançamos mais pessoas porque sabe que alcançar dá trabalho e nós também não enviamos. É aquela igreja que você vai na igreja, daqui a 20 anos você volta, tem as mesmas pessoas. Eles não alcançaram ninguém, eles não cresceram, eles não implantaram novas igrejas, eles não avançaram naquilo que o Senhor confiou a eles. Então é uma igreja que cuida, mas que não envia e nem alcança, tá? E por outro lado, tem aquelas igrejas que envia pessoas despreparadas. É aquele pensamento constantiniano que eu falei na última aula. É aquela expansão desenfreada. É como se fosse um marketing multinível, vamos crescer, e aí vão surgindo alguns escândalos, porque as pessoas não estão com caráter amadurecido, bem formado, as pessoas não amadureceram na sua fé, a sua fé não foi provada, elas não têm raízes, não têm bases sólidas, e assim elas enviam muito, mas elas não discipulam. Elas também alcançam bastante, então elas alcançam e enviam, mas não discipulam. Então, quando a gente deixa algum desses 3 alicerces de uma igreja saudável faltar, a igreja ela não se torna mais saudável. Uma igreja saudável, ela alcança, discipula e envia. O que Jesus fez durante seu ministério foi vinde e vê. Preparou os discípulos nesse processo de vem e vê. Ele chamou e falou, vê tudo que eu estou fazendo. Ele discipulou aqueles homens ali, discipular os discípulos, ele discipulou os homens e depois ele deu a ordem, vão por todo mundo e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vão e preguem o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado, e esses sinais seguirão os que creem em meu nome, colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados, beberão bebida mortífera e não lhe causará dano, pegarão escorpiões e serpentes e não lhe fará mal algum. E também disse, vocês serão minhas testemunhas quando do céu descer poder sobre vocês. Então vocês testemunharão em toda Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Nós falaremos isso de maneira mais profunda quando nós entrarmos na aula de grande comissão. Nós teremos uma aula só sobre esse comissionamento, só sobre a ordem do ide de Jesus. Mas hoje eu quero focar com você na ordem do vem e vê. É esse momento de assentar à mesa com Jesus. É esse momento da gente sentar
com ele no pé no Monte das Oliveiras para aprender sobre o Sermão do Monte. É sentar com ele enquanto ele fala lá em João 6 que eu sou o pão da vida. Vocês estão escandalizados? Então por que vocês também não vão embora? E Pedro diz, para onde iremos nós, Senhor, se só tu tem as palavras de vida eterna? Esse é o momento. Jesus, durante seu ministério, é um dado. Ele gastou 66% da sua vida ministerial nesses 3 anos e mais alguma coisa. Vamos colocar exatamente ali mil dias, arredondar para 1000 dias. Ele gastou 66% com os 12%, 12% ele gastou individualmente com algumas pessoas, Lázaro, com Nicodemos e aquelas pessoas que a Bíblia, Marta e Maria, mostra ele tendo uma relação individual, e 20% do seu tempo ele gastou com multidão, com os fariseus, com os escribas e com os romanos. Se você olhar, os grandes milagres de Jesus acontecem para pessoas individuais. Fala desse relacionamento próximo, fala de um Jesus íntimo, um Jesus que se preocupa com a individualidade de cada um. Não é um Jesus genérico, não é um Jesus que, é aquela coisa que está espalhada. Ele se preocupa com você, é na sua individualidade, é aquele sonho que ele depositou no seu coração, é o chamado específico que ele tem para você, são as pessoas que ele preparou para você alcançar, são lugares que ele quer te enviar, é a terra que ele te deu por herança. Então, nós vamos falar desse Jesus discipular que ele gastou 80% do seu ministério com pessoas próximas e 20% com a multidão. Então, falando dessa igreja saudável e dos pilares de uma igreja saudável, o que você tem que ter aqui no Biquíno, todo o nosso treinamento de liderança, ele está baseado em alcançar, discipular e enviar. E eu vou falar como a gente faz isso. Essa semana eu estava sentando com um amigo, um líder, um grande líder que eu admiro muito, e daqui a 3 semanas mais ou menos ele vai estar aqui no YouTube dando aula para você sobre cultura da visão, pastor Juninho da CB Rio, amo demais. E a gente estava falando sobre o Biquíno, sobre uma parceria que nós estamos fazendo junto à CB Rio Association, junto a algumas coisas que a gente está desenvolvendo junto aqui com o Biquíno. E aí ele falou para mim assim, cara, eu entendi perfeitamente o projeto, mas como você explicaria isso de maneira mais didática possível? A gente pegou um papel e caneta e foi desenhando o que o Biquíno oferece para cada fase de uma maturidade cristã. Porque eu falei que esse treinamento ele nasceu por causa da nossa aula de maturidade cristã. Inclusive, se você não assistiu ainda, vai lá na nossa aula de maturidade, porque essa aula de maturidade ela é a base para essa aula aqui de hoje. Tá? Então nós precisamos ser cristãos maduros, nós precisamos ser o ruiós de Deus, os filhos maduros e não os tecno, os filhos crianças, os filhos imaturos. Nós somos os ruiós de Deus, os filhos maduros, aqueles filhos que Deus tem prazer em apresentar. Esse é o meu herdeiro, aquele que ele tem prazer em dizer, olha só como esse filho me orgulha, olha só como esse filho me representa. Então nós precisamos amadurecer. E um grande problema da igreja hoje é a falta de amadurecimento. Durante essa mensagem, a gente vai falar sobre isso, sobre o que é sucesso na igreja. Como alcançar sucesso na igreja. Então vamos lá. Os estágios de maturidade que o Biquíno hoje apresenta. Eu falei com ele que a gente pode ter desde um não cristão até o pastor sênior de uma igreja caminhando com a gente. E essa pessoa, ela pode entrar como um não cristão e ela pode até se tornar um líder de jovens, um líder de ministério, e existe uma jornada a ser feita. Como essa jornada é feita? Eu vou dar o exemplo dessa escadinha e a pessoa ela pode entrar em qualquer um desses momentos. Por exemplo, se a pessoa já é um líder sênior, ela vai entrar no último degrau. Se ela é um não cristão ou um novo cristão, ela vai entrar no primeiro, tá? Então, pensa aqui comigo junto assim. Novo cristão, ele tem um encontro com Jesus e ele está se submetendo a um processo de arrependimento. Ele tomou a decisão. Eu não quero mais viver essa vida. Eu não quero mais caminhar para onde eu estava indo. Eu quero agora dar um novo rumo na minha história. Isso é o arrependimento. O arrependimento é uma decisão onde você muda o rumo da sua vida. Como que essa pessoa ela entra no Biquíno? Ela vai entrar nos nossos G6, nos nossos grupos de conexão, que acontecem de segunda a sexta,
todas as noites. Você pode escolher o dia que é melhor para você e estar no nosso grupo de conexão. Nós temos líderes, nós temos pastores, nós temos pessoas que são novas na fé, nós temos pessoas de várias igrejas, de vários estados do Brasil, todas conectadas com o mesmo propósito, que é ser o reino de Deus nessa terra, que é ser embaixador e ser mensageiro da maravilhosa mensagem da reconciliação. Então, aí essa pessoa agora entrou no GC e ela está amadurecendo, e ela está mergulhando na fé, ela quer mais Jesus, ela quer aprender mais. Então ela é agora um cristão em amadurecimento, alguém que está amadurecendo. E essa pessoa, ela vai para o nosso Kingdom Legacy. Aqui, exatamente a aula que você está assistindo, é uma aula para amadurecermos na fé, é uma aula para crescermos na fé, é uma aula onde nós somos testados, provados, é uma aula onde muitas coisas que foram construídas erradas na nossa mente, na nossa história, são confrontadas, é uma aula onde nós pensamos, refletimos e principalmente aplicamos tudo que nós estamos aprendendo aqui. Então aqui a pessoa está caminhando num processo de amadurecimento, e se ela quiser realmente continuar nessa jornada de liderança, ela vai ser acompanhada, ela vai ser discipulada individualmente. É aí que entra essa aula de hoje, né? O Vem e Vê. Então essa aula de hoje ela vai entrar no segundo e no terceiro estágio, que é ser discipulado e também discipular alguém. Quem vai discipular alguém? É aquela pessoa que já amadureceu, aquela pessoa que já está dando frutos, frutificando na sua igreja local, frutificando no nosso meio, frutificando no GC, está sendo preparada, tem sido forjada através da aula, tem sido forjada através da mentoria para líderes aqui individual comigo que a gente oferece no Bikino. Então essa pessoa agora, ela começa a auxiliar uma liderança, ela começa a acompanhar alguém e ela vai sendo introduzida na liderança de maneira paulatina, de maneira calma, não sem desespero, sem multiplicar desesperadamente. Essa pessoa começa a cuidar de uma pessoa, ter responsabilidade sobre alguém. Essa pessoa começa a cuidar de uma parte de um ministério e nós vamos confiando responsabilidade conforme essa pessoa vai frutificando, conforme o caráter dela vai sendo aperfeiçoado, conforme ela vai dando frutos de amadurecimento e mostrando que ela passou pelo processo anterior, que é o processo de renovação da mente. E aí então nós temos, depois desse cristão maduro, o influenciador. Aí já são os líderes, pessoas que já lideram, pastores sêniores, pastores auxiliares, pessoas que conduzem G6 na sua igreja local. São pessoas que têm influência sobre um grupo. E essas pessoas, elas são treinadas para serem aqueles agentes de influência da cultura, aqueles que carregam a cultura da visão. E assim nós temos uma caminhada de maturidade cristã e é o jeito que o Bikino encontrou de atingir todos esses públicos numa jornada única aqui e todos no mesmo lugar, tá bom? Eu vou beber minha água para entrar na aula de hoje, porque a gente falou, e isso era só a introdução. O que é discipulado? Esse segundo e terceiro processo, onde nós temos um cristão em amadurecimento e um cristão maduro sendo formado. O que acontece? O que é esse discipulado? Tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer, que é: quem é você? Quem é você? Como você se define? Quando as pessoas perguntam para você quem é você, como você se define? Ah, eu sou médico. Ah, eu sou pastor. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Como é que você se define? Como é que você se apresenta? Tem um jeito muito legal aqui que eu gosto de apresentar. E aí eu deixei ontem a colinha na nossa aula ao vivo, que é: eu sou filho de Deus, discípulo de Jesus e amigo do Espírito Santo. Eu sou filho de Deus, discípulo de Jesus e amigo do Espírito Santo. Quando você fala isso, você está apresentando a nossa doutrina maravilhosa da Trindade, e você está falando que você tem essa identidade, essa paternidade bem resolvida. Você está falando que você segue a Jesus, você se parece com Ele, e você também está falando que você tem um relacionamento com Deus através da pessoa do Espírito Santo, que é uma pessoa que caminha conosco, que está ao nosso lado. Então, quando alguém perguntar quem é você, você vai dizer: eu sou filho de Deus, discípulo de Jesus e amigo do Espírito Santo. E aí nós já falamos do texto base de hoje, que é Mateus 28, e eu quero adiantar, dizer, C.S. Lewis ele diz: a missão da igreja é aproximar pessoas de Cristo e torná-las semelhante a Ele.
Por que eu estou falando dessa parte de C.S. Lewis? Aproximar pessoas de Cristo. O discipulado, ele sempre vai conduzir a pessoa a Jesus e não conduzir a pessoa à minha imagem. Tem gente que fala assim: o discípulo ele deve se parecer com o seu discipulador. O discipulador ele derrama muito do que ele carrega no discípulo, mas o discípulo ele deve se parecer com Jesus, com Cristo. Por quê? Porque todos nós somos discípulos de Cristo. Todos nós somos ovelha do Supremo Pastor. Nós não somos ovelha do nosso pastor local. Ele é um tutor. Ele é o pastor coordenador que está tomando conta dessas ovelhas para naquele grande dia apresentar essas ovelhas para Jesus. Jesus, aqui estão as tuas ovelhas que o Senhor me confiou a cuidar. Então nós que somos discipuladores e nós que estamos num processo de discipulado, nós estamos caminhando para ser discípulos de Cristo, tá bom? Então, quando eu falo disso, C.S. Lewis, ele coloca uma ideia que é muito semelhante à ideia de uma grande figura na área do discipulado na igreja cristã, que é o escritor do livro Discipulado, que é Dietrich Bonhoeffer. Esse autor, a língua alemã, ela é diferente. O discipulado no alemão, ele tem um duplo significado, tá? Que é a minha relação com Jesus e a minha relação com o próximo. É diferente do que nós criamos como discipulado aqui na língua portuguesa. Não existe um significado muito correto para a língua portuguesa nisso. E nesse livro do Dietrich Bonhoeffer, Discipulado, ele explica isso muito bem. Então, aqui nós vamos falar nessa aula sobre o relacionamento com Jesus, sobre o nosso discipulado com Cristo e o nosso discipulado lateral. Então nós vamos falar de vida devocional, segundo Dietrich Bonhoeffer e C.S. Lewis, e nós vamos falar do nosso relacionamento com o próximo, tá bom? Eu queria fazer uma pergunta para você antes de a gente entrar nesses dois tópicos. É uma pergunta retórica, você fala, meu Deus, que heresia, mas é algo que vai trazer você para uma reflexão, não é algo que eu pense e não é uma doutrina. Eu só queria provocar você de maneira capciosa a fazer uma reflexão. Deus, ele cria a primeira família da história, Adão e Eva. Aquela família fracassa. Então ele recomeça a história com uma segunda família, que é Noé. E então aquela família vai se espalhando e ele agora, através de uma família, ele institui uma nação. E ele diz que todas as famílias da terra seriam benditas através daquela família. E então a gente tem a nação de Israel sendo estabelecida, reis, juízes, mas o Antigo Testamento mostra que a obra divina ela não seria completa se Deus não tivesse intervido de maneira pessoal, onde o próprio Deus teve que pisar nessa terra e intervir pessoalmente. Por mais que ele tenha formado famílias, por mais que ele tenha formado nação, por mais que ele tenha agido de maneira de teofanias, que ele tenha aberto o mar, que tenha descido fogo do céu, que os profetas, o osso do profeta ressuscitasse os mortos, não adiantava. O próprio Deus precisava intervir para que a humanidade fosse redimida. Esse Deus, Criador de tudo, esse Deus que através das Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse, ele mostra que ele tem um plano perfeito, ele criou um método. Ele fala assim, eu tenho 30 anos de vida e depois desses 30 anos eu vou ter 3 anos de ministério. Eu preciso redimir a humanidade. Eu preciso que a humanidade inteira conheça a minha mensagem. Como eu vou fazer isso? E Jesus decide então pegar um pescador, um cobrador de impostos, um incrédulo, um traidor, um que negou, e assim ele forma a sua comitiva que vai redimir a humanidade e carregar a mensagem mais poderosa do mundo, que é a mensagem maravilhosa da reconciliação. Minha pergunta é, se os discípulos tivessem falhado, esse plano tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. As pessoas não estavam preparadas, não tinha recursos, não tinha influência. Será que tá o microfone? Tá. Não tinha recursos, não tinha influência, eram rejeitados, não eram aceitos nem na sua cidade, nem na sua religião. O próprio líder
era uma pessoa que não condizia com aparentemente o Messias que eles estavam esperando. E o que esse plano poderia dar certo? O próprio Deus escolheu esse método de dedicar a sua vida para aquelas pessoas. Durante esses 3 anos, 80% do seu tempo foi dedicado a essas pessoas, para que depois de ressurreto, essas pessoas dessem a sua vida por essa mensagem, dessem a sua vida por essa missão, fossem apedrejados, fossem perseguidos, fossem crucificados, fossem cerrados ao meio, fossem jogados no meio de leões, fossem jogados numa arena para ser devorados, fossem amarrados em postes, incendiados vivos para iluminar a cidade durante a noite. Essas são as pessoas que Jesus escolheu para dar a sua vida, para ter relacionamento com elas e que elas carregassem a sua mensagem. Então é exatamente sobre isso que eu estou falando. Não existia plano B em Cristo. Ele tinha um plano A, e esse plano A foi entregar a sua vida em discipulado com aquelas pessoas. E aquelas pessoas hoje são os apóstolos, são as colunas da igreja, onde eu e você fazemos parte. O plano deu certo, o plano perfeito, o método perfeito, criado pela mente mais extraordinária que existiu, que é a mente de Deus, aquele que criou todo esse verde que você está vendo aqui atrás de mim. Foi ele que criou, foi ele que desenhou, e ele também desenhou um método, e esse método é chamado discipulado. Tendo dito isso, eu acredito pessoalmente que tudo que a gente faz na igreja deve convergir para isso. A gente deve fazer os acampamentos para a gente ter esse momento de discipulado, para a gente ter esse momento de comunhão, para a gente ter esse momento de troca, para a gente ter esse momento de cuidado. As mensagens, as reuniões, o que a gente faz na igreja, os nossos grupos de conexão, eles devem ser para essa vida cotidiana, para esse amadurecimento do corpo. Mas hoje eu quero falar desse discipulado de Cristo com os discípulos individual. Desse discipulado onde 2 pessoas, igual em Mateus 10, quando Jesus envia de 2 em 2, quando um auxilia o outro na caminhada. Quando nós temos um ajudador, quando nós temos um guerreiro ao nosso lado que vai lutar essa guerra que está proposta nessa caminhada cristã para nós. Então hoje eu quero focar nesse discipulado 1 a 1, tá? Nós entendemos que existe o discipulado pastor-igreja, o discipulado escola bíblica-igreja, nós entendemos que existe o discipulado em grupos pequenos, mas também eu quero focar nesse discipulado individual, tá bom? Vamos lá, já falei. E aí a gente vai falar da vida devocional. Vida devocional é o quê? O Francis Chan, numa conferência de discipulado, ele fez uma pergunta, né? Se você tem um discípulo, correto? Você discipula uma pessoa. Se a vida devocional dessa pessoa fosse igual à sua vida devocional, se o relacionamento dela com Deus fosse no nível de profundidade do seu relacionamento com Deus, ela transbordaria o amor de Deus? Ela orgulharia Deus de dizer, eu tenho um relacionamento profundo? Ele estava fazendo essa provocação para que nós entendamos que o nosso relacionamento com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, ele é a base do discipulado. Por isso que eu falei que às vezes nós vamos transbordar daquilo que a gente carrega na vida dessas pessoas. E sim, iremos. E nós precisamos. Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas nós precisamos ter para transbordar. Um vaso só transborda quando ele está cheio. Então, você que está numa caminhada de discipulado com alguém, você sempre vai ter que estar enchendo. Você sempre vai ter que estar buscando. Porque só assim você vai poder liderar. Só assim você vai poder exercer influência. Só assim você vai fluir, dentro de você vão fluir rios. Porque você vai estar cheio e esses rios vão estar fluindo por intermédio do Espírito Santo, por intermédio de Deus. Mas a nossa vida devocional, ela é a base de um discipulado bem sucedido. Por quê? Jesus poderia fazer tudo sozinho? Hoje eu vi um vídeo lá em Arraial do Cabo que o mar invadiu a cidade. O mar invadiu, sem mais nem menos. A água começou a vir e começou a invadir. Parece que tiraram o que prendia o mar e o mar começou a invadir. Jesus poderia fazer isso? Vamos lá, eu vou vir com a minha roupa de imperador, vou declarar guerra contra César, e aí quando os generais de César vierem contra mim, eu vou fazer aquilo que eu falei lá no Getsemane para Pedro. Pedro,
Se eu quisesse, eu oraria a meu pai, e meu pai enviaria 12 legiões de anjos a meu favor. Então, quando eles vierem, vamos lá. Pum! Cara, um anjo no Antigo Testamento matou 180 mil pessoas. Agora você imagina 12 legiões. Cada legião tem aproximadamente 3.500 soldados e 1.200 cavaleiros. Vamos botar aí 4.000 soldados, vezes 12. Isso aí vai dar 50 mil pessoas, aproximadamente. Se um anjo matou 180 mil, você imagina agora 50 mil anjos. Acabou, meu irmão. Ele poderia fazer isso. Estabelecer o reino dele à terra e fazer a força, que é o que os imperadores faziam. Por que ele não fez isso? Porque ele queria ensinar perdão, ele queria ensinar relacionamento, ele queria de forma humana. Filipenses 2 fala que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Agora os cachorros começaram a latir, não acredito. Antes mesmo se humilhou e assumiu a forma de servo, e servo até a morte, e morte de cruz. Ele despiu de toda essa glória, e essa é a glória que eu estou falando com você, que ele poderia ter feito tudo sozinho. Ele não precisava deixar um evangelho para a humanidade seguir, ele não precisava deixar exemplo, ele não precisava vir o Deus que criou todos os homens, o Deus que formou do pó da terra, sonhou. Ele agora é humilhado, ele agora é escarnecido, ele agora é zombado, ele agora é crucificado, ele agora é transpassado, ele agora é envergonhado, ele agora é esbofeteado, rasgam as suas vestes, expõem a sua nudez. Esse Deus, ele escolheu relacionamento, ele escolheu ensinar, ele escolheu deixar um exemplo, e ele escolheu não fazer isso sozinho. Ele escolheu contar com a sua igreja, ele escolheu contar comigo, e ele escolheu contar com você. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma frase na nossa independência do Brasil que é independência ou morte. Se nós conseguimos a independência, viveremos independente. Ou então morreremos. No reino de Deus, essa dinâmica é totalmente diferente. Independência é igual à morte. A partir do momento que você está vivendo uma vida independente, que você não caminha mais pelo Evangelho, que você não segue mais os passos de Jesus, que você não está mais conectado às pessoas, que você não está mais submetido à liderança, que você não está caminhando num relacionamento com o corpo, você está morto. Uma vida independente no reino de Deus é uma vida que vai te encaminhar para a morte. Independência no reino de Deus é morte, e é isso que Jesus nos mostra ao recrutar os seus discípulos, em formar um grupo que nós, seres humanos, o pastor Hanson, ele falou no seminário essa semana que todo homo sapiens, ele foi criado para relacionamento. Então eu sei que talvez você está ouvindo essa aula e você está falando assim, eu não sou obrigado a me submeter a uma caminhada com ninguém, eu fui muito ferido na igreja, eu tenho certeza que quem foi ferido na igreja também foi ferido fora da igreja, e nem por causa disso se matou. Então assim como você foi ferido fora da igreja e você continua vivendo a sua vida normal, você é ferido dentro da igreja, você vai perdoar, você vai amadurecer e você vai se abrir novamente para um relacionamento, tá? Porque não é porque você foi ferido num relacionamento fora da igreja que você parou de se relacionar com pessoas. Então dentro da igreja a dinâmica continua sendo a mesma, tá? Então nós vamos abrir para esse relacionamento, para essa comunidade, para esse caminhar ao lado um com o outro e essa caminhada de discipulado. Vamos nessa. A gente, aí a parte mais delicada da nossa mensagem de hoje, que é nós entendemos o que é ser uma igreja bem-sucedida errado. Ih, Alan, o que você está falando, cara? O que é isso? Por que entendemos errado? Porque a gente acha que fazer um evento e ter a igreja cheia é sucesso. A gente acha que fazer uma conferência e aquela conferência dá 500 pessoas é sucesso. Só que quando Jesus nos dá uma ordem, a ordem dele está em alcançar, discipular e enviar. Se hoje eu chamar Camila Barros, Cláudio Duarte, Luiz Saião, Augusto Nicodemos, Hernani Dias Lopes, Luciano Subirá, que são pessoas influentes nas denominações diversas, cara, qualquer lugar vai lotar. Se eu chamar David Leonardo, se eu chamar André Fernandes, Felipe Valadão, vai encher de pessoas, qualquer templo, qualquer espaço.
que eu abra para isso, seja com 500 pessoas, seja com 2.000 pessoas, vai encher. Mas essas pessoas que foram alcançadas, elas já fazem parte de uma igreja local? Eu acredito que 95% sim. As que não fazem, elas vão ser acompanhadas, elas vão ser cuidadas? Se não, não valeu a pena de nada aquele evento. Foi só um ajuntamento, foi só uma reunião de pessoas. E muitas vezes a gente foca todos os nossos recursos da igreja para fazer essas conferências. A gente pega o caixa da nossa igreja e foca na conferência de jovens desse ano. E esses jovens não são acompanhados, e a gente não gasta tempo no almoço com esses jovens, e a gente não gasta numa reunião, num encontro com Deus desses jovens, no momento onde eles vão aprofundar em maturidade, o caráter vai ser trabalhado, vai ser provado. E é exatamente essa a minha proposta no discipulado, que a gente entenda que a igreja de hoje, ela não está precisando de mais filhos. Nós já temos uma igreja cheia de filhos órfãos. O que a gente precisa hoje são mais pais, pessoas maduras que vão ser responsáveis por essas pessoas que estão chegando. Elan, como assim? Se hoje eu chegasse na sua casa com um ônibus, com 300 crianças, e eu falasse, então, Deus agora confiou a você a missão de cuidar dessas 300 crianças. Fechasse a porta do ônibus e metesse o pé. E aí, o que você ia dizer? O que você ia fazer? Você tem recursos para isso? Você tem estrutura emocional para cuidar dessas crianças? Você tem estrutura organizacional? Porque 300 crianças, você não tem como olhar 300 ao mesmo tempo. Se você mora num lugar desse aqui, não tem tela, não tem rede de proteção. 300 crianças, alguém pode vir aqui e se jogar. Mas ao mesmo tempo que eu venho olhar aqui para alguém não se jogar, tem alguém no quarto quebrando alguma coisa lá. Ou seja, eu preciso ter uma estrutura para receber esses filhos, para receber essas crianças. E eu falei aqui na jornada de maturidade de fé que aqueles novos cristãos, aqueles que se converteram agora, eles podem ter uma caminhada incrível na sua vida. Podem ser doutores, podem ser filósofos, mas na caminhada de fé, eles são crianças. Nós falamos isso na aula de maturidade, por isso que eu falei que aquela aula é base para esta. Nós não podemos tratá-los como pessoas maduras. Eles exigem cuidado, eles exigem ensinamentos. Eles, quando eles conhecem a fé, eles estão suscetíveis a qualquer evento de doutrina. Então a igreja precisa ter mais cuidado com ele. Essa pessoa precisa ser discipulada, precisa ser acompanhada, precisa ser orientada. E não que a gente fique gastando nossos recursos, nosso tempo, nossa energia, nosso intelecto em fazer grandes ajuntamentos. Que a gente gaste o nosso tempo, o nosso talento, o nosso tesouro, o nosso esforço para cuidar dessas pessoas e que as pessoas amadureçam e que as pessoas se tornem pais para aqueles que vão chegar. Que o nosso foco não esteja em grandes conferências, mas que estejam em grandes transformações na vida dessas pessoas. Essa é a verdade do Evangelho. Esse é o método de Jesus e esse é o caminho do discipulado. É essa caminhada que está proposta para nós. Que nós tenhamos mais pais e menos filhos. E que esses filhos, eles caminhem numa transformação, numa maturidade e se tornem pais, porque aí nós estaremos prontos para alcançar mais. O discipulado, ele não nos exime da obrigação de fazer o evangelismo. Lembra que eu falei no começo? Alcançar, discipular e enviar. O enviar é um outro momento. É quando a gente vai encerrar esse curso aqui, preparando para a liderança, para exercer. Mas agora, aqui durante esse curso, a gente está numa caminhada de discipulado. Essa aula, ela é um discipulado coletivo. Mas aqui também, por exemplo, os líderes de GC, eles são discipulados diretamente por mim. Eu tenho um encontro semanal com cada um deles para saber como é que está a vida, para saber como é que está finanças, como é que está relacionamento, como é que está trabalho, como é que está na igreja local, como é que está na vocação, no chamado ministerial e no relacionamento com Cristo. Por quê? Porque essas pessoas, elas estão na liderança, elas estão à frente de um grupo, elas estão naquele nível que eu falei de exercer influência sobre outras pessoas. E para isso elas precisam estar saudáveis, pais precisam estar saudáveis. Não é uma conferência de paternidade que vão fazer dessas pessoas líderes,
pais bem-sucedidos, não é a conferência de liderança que vão fazer desses líderes bem-sucedidos. Não é trazer o Cláudio Duarte no nosso encontro de casais ou no nosso retiro de casais que vai fazer com que a gente resolva problemas de 10 anos de casamento. É o discipulado que vai fazer isso acontecer. É ter um casal que caminhou, que venceu alguns problemas, nos aconselhando, caminhando conosco. É assim que nós vamos resolver problemas de relacionamento. É assim que nós vamos crescer e nos tornarmos marido e mulher saudável, ter uma família saudável. São pessoas que têm uma família sólida, agora nos acompanhando, nos ensinando a enfrentar as diversas adversidades da vida, tá? Então, eu queria fazer esse apelo para vocês. Que a gente, se tratando de discipulado, a gente se preocupe mais na maturidade da fé das pessoas que estão com a gente, que a gente se preocupe mais na profundidade e no relacionamento dessas pessoas com Jesus e menos com ajuntamentos, conferências e eventos, tá bom? Então, vamos seguir. Falei. Tá. A Bíblia, ela é um manual de relacionamentos, né? A Bíblia, ela mostra como nos relacionarmos, exercendo perdão, amando um ao outro, tendo paciência, sendo longânimo, exercendo os frutos do Espírito. E quando a gente está falando de discipulado, a gente não está falando, gente, que vai ser um relacionamento perfeito e que toda semana a gente vai, olha como eu estou feliz hoje, que vontade de fazer um discipulado. Talvez aquela pessoa, o meu próprio líder, aquela pessoa que está me discipulando, ou o discípulo, ele fez alguma coisa que eu não concorde. E eu preciso estar com o coração de Cristo. Eu preciso ter como base do discipulado o amor. O fundamento principal precisa ser o amor. E levar o amor de Cristo, e levar o perdão, e levar aquela pessoa para a luz, para o conhecimento que ela está fazendo é errado, ou que eu fiz com aquela pessoa errado, então buscar o perdão. Então o discipulado, ele é a prática do Evangelho. Ele é onde nós praticamos perdão, é onde amadurecemos, é onde ensinamos, é onde aprendemos. Não é porque, e eu vou falar daqui a pouco o que não é discipulado, não é mentoria, não é consultoria, nada disso, não é gabinete pastoral, não é aconselhamento cristão. Não, discipulado não é isso, tá? Eu vou falar já já. Porque antes disso eu preciso introduzir sobre os relacionamentos, sobre o que a Bíblia nos mostra sobre isso. O que eu não posso ter numa caminhada de discipulado? Eu anotei aqui: orgulho, vaidade, desconfiança, arrogância. Dizer, essa pessoa não está preparada para me discipular. Essa pessoa está liderando o GC, mas quem deveria estar liderando o GC sou eu. Eu sou seminarista, sou líder do Biquino. Era eu que deveria estar liderando esse GC. Eu digo quanto à igreja local, né? Não, é submeter uma caminhada, é submeter ao processo, é saber esperar a sua hora, é frutificar na liderança dessa pessoa, é dizer, tô aqui para te servir, o que você precisa? Jesus não foi servo? Marcos 16 não é o evangelho do servo? Então, essa é a caminhada proposta, que a gente abra a mão da vaidade, do orgulho, da arrogância, da desconfiança, porque a desconfiança, ela vai impedir que você seja vulnerável, que você se abra, que você confie naquela pessoa. E sem confiança é muito difícil a gente ter um evangelho, um relacionamento de discipulado, tá? E o que a gente precisa para essa caminhada dar certo? Amizade, confiança, cumplicidade, transparência e vulnerabilidade. Eu preparei alguns textos bíblicos aqui e eu vou ler na sequência, tá? Colossenses 3, 12 a 17 diz o seguinte: visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Olha agora esse versículo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos, cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por intermédio dele. E aí, no outro texto.
Algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo, e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, olha agora o versículo 16. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era humano como nós. E, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu, durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva. E a terra começou a produzir suas colheitas. E no outro texto, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem trouxer o pecador de volta de seu desvio o salvará da morte e trará perdão para a multidão de pecados. A gente falou de ensinar e aconselhar uns aos outros nessa relação com Cristo. A gente falou de perdoar um ao outro, de ter uma vida baseada no amor, de confessar os pecados, de orarmos juntos. E a gente falou de restaurar as pessoas para a fé. Um discipulado, ele está proposto a isso. Se você está caminhando num discipulado com uma pessoa que é novo na fé, cara, você vai ter muita dor de cabeça. E é muito interessante, porque você aprende muito, você cresce muito. E é muito aconselhável que você pegue uma pessoa nova na fé e você acompanhe, você discipule, você gaste tempo em oração, gaste recursos, jejue, ore com ela, ensine a palavra, porque você vai ver a vida dela sendo transformada, ela frutificando e ela amadurecendo. O discipulado, ele não é uma escola bíblica, como eu falei. Isso aqui é uma classe discipular. Acontece um discipulado por meio disso. Mas as pessoas, elas não têm a vida prática ali aplicada ao conteúdo somente pelas aulas que eu dou aqui. Tem várias maneiras que a gente ensina de praticar tudo aquilo que a gente aprende. Mas é importante que a gente cresça nesse relacionamento um a um. E eu sente com a Jéssica, por exemplo, que é a nossa líder de segunda-feira, e fale: Jéssica, como é que está teu casamento? Eu fale com o Luiz Carlos e com a Antônia, que são líderes de terça-feira, como é que está o relacionamento de vocês com o pastor local de vocês? Que eu fale com o Lucas, que está liderando a quarta-feira, e fale: irmão, Lucas e Lícia, que são líderes de quarta-feira, como vocês estão na relação profissional de vocês? E aí na quinta eu chego para a Leia, para o Natan e falo: cara, e aí? Como é que tá os sonhos de Deus no coração de vocês? Aquilo que Deus tem sonhado para vocês. E aí eu falei com a Gabi e com o Tiago, e o Elano também, eu falei dele na segunda-feira. Eu falei com a Gabi e com o Tiago. E aí, galera? Aquilo que Deus está sonhando pra gente aqui no Biquino. Vamos avançar juntos. O que vocês têm sentido dificuldade? É esse cuidado. É esse caminhar lado a lado. E não simplesmente de maneira generalizada. O Eibilber fala uma coisa muito interessante, que é: você quer encher 50 garrafas. Elas estão todas espalhadas. Como é que você faz para encher 50 garrafas? Você bota todas elas em pé e fica jogando água uma na outra? Fica assim, despejando água com a mangueira assim? Não. Você pega uma garrafa, injeta a mangueira, enche aquela garrafa. Pega outra garrafa, injeta a mangueira e enche a garrafa. É de maneira individual, enchendo garrafa a garrafa, depositando em garrafa a garrafa, que nós temos um processo sólido e até mais acelerado. A gente acha que esse marketing digital e essa escala, agora nós vamos fazer para mais pessoas, vai crescer com mais saúde? Não vai. Você tendo contato ali de crescimento, cara, olha só, uma pessoa que ela se submete a um processo de discipulado durante 1 ano, ela pode, eu não digo que é a verdade, mas ela pode amadurecer mais do que uma pessoa que frequenta a igreja por 30 anos e não tem um relacionamento próximo com o pastor, não é acompanhado por ninguém, ela simplesmente vai ao domingo. Gostaria de afirmar que ela vai, mas não vou ser ousado a ponto de afirmar. Mas essa pessoa que foi acompanhada ali, crescendo 1 ano, semanalmente, quinzenalmente, no grupo de crescimento, frutificando, aprendendo mais, buscando mais, ela com certeza vai crescer mais espiritualmente do que essa pessoa que ficou 30 anos só frequentando cultos, assistindo culto, tá? Uma coisa que é muito importante, é um texto muito conhecido bíblico, é Esdras. Ele fala sobre aprender, obedecer e ensinar. A gente acha que a gente aprendeu, a gente está pronto para ensinar. Não. Esdras chegou a Jerusalém em agosto desse mesmo ano, partiu da Babilônia em 8 de abril, o primeiro dia do novo ano. Chegou a Jerusalém em 4 de agosto, porque a bondosa mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido em estudar a lei do Senhor,
obedecer a ela e ensinar seus decretos e estatutos a todo o povo de Israel. Nós precisamos aprender a lei, obedecer e ensinar. A nossa vida no discipulado, ela precisa ser uma vida que inspira pelo exemplo. Eu preciso inspirar pelo exemplo as pessoas que eu lidero, as pessoas que eu acompanho e as pessoas que eu discipulo. E para isso, não basta eu só aprender e vir aqui ensinar. Eu preciso obedecer, eu preciso colocar em prática e a minha vida, ela precisa refletir aquilo que eu ensino. Se você olhar Martinho Lutero, ele dizia: eu aprendi mais em 1 ano de casamento sobre relacionamento com Deus do que 20 anos no monastério. Por quê? Porque no casamento você é provado, no casamento você é forjado, no casamento você é contrariado, no casamento você erra e o outro erra com você. Você tem que exercer o perdão e você tem que ser perdoado. E é assim, agora vai passar um helicóptero aqui, e é assim que nós vamos crescendo mais e mais no relacionamento com Jesus. É no relacionamento mais próximo do que nesse relacionamento generalizado. Então o discipulado, ele é uma caminhada proposta a isso, que nós venhamos aprender, obedecer e ensinar juntos. E a gente vai encaminhar para o final, que é falar sobre o preço do discipulado. O texto mais conhecido está lá em Lucas 14, do 25 ao 27. Antes de falar desse texto do preço do discipulado, eu quero dar um breve testemunho do meu discipulado que eu faço com o pastor Hans. Eu corro atrás dele, eu vou para o seminário, volto de carro com ele, para a gente ter esse momento juntos, pelo menos de 15 em 15 dias. Eu tento até que seja semanalmente, mas a gente tenta fazer de 15 em 15. Esse momento de sentar à mesa, de tomar um café, de conversar, de alinhar, de eu mostrar: Hans, olha só, olha o que está acontecendo no Biquíno, cara. Olha o que está acontecendo na minha casa, olha o que está acontecendo na minha família, olha o que está acontecendo nos meus amigos, olha as pessoas que estavam afastadas do Evangelho e se aproximaram do Evangelho. Olha só como a gente está frutificando na igreja local. Vamos fazer uma viagem missionária agora com a Junta de Missões, dia 1º ao dia 10 de julho, eu e a Flávia juntos, viajando em missões para glorificar o nome de Jesus. A gente vai pegar, a Flávia, ela não tira férias, eu acho, não sei nem quanto tempo, acho que há 4 anos. Ela vai pegar 10 dias de férias e vai para uma viagem missionária. Olha só, cara, como nós temos crescido no amor de Jesus. Olha só como nós temos crescido em Deus. Olha só como nós estamos gerando frutos, líderes sendo formados, pessoas apaixonadas. E aí o Reinson vem: cara, olha só, vamos olhar isso aqui, vamos mudar isso aqui. E a gente caminha nesse cuidado, nessa amizade. Reinson é um grande amigo, já estamos juntos aí nessa caminhada de fé há uns 8 anos. E hoje eu tenho essa honra de caminhar próximo a ele. Mas quantas vezes ele me repreendeu? Quantas vezes a gente sentou num café para ter uma conversa dura, uma conversa difícil, onde ele disse: cara, nesse comportamento com essa determinada pessoa, você errou, você foi arrogante, você passou por cima dessa pessoa. Elan, eu acho que agora não seja o tempo de você fazer isso nessa determinada área. Elan, eu não estou querendo te travar, eu estou querendo cuidar com você. Eu acho que você deve organizar essa área aqui antes de você chegar nesse lugar, antes de você se conectar a essa pessoa. Eu falando: cara, você tem razão. Cara, eu assumo meu erro. Cara, me perdoa. Cara, ora comigo por isso. Cara, eu preciso me submeter a essa liderança. E assim a gente foi caminhando e foi construindo. E eu tô aqui hoje falando para você, fruto de discipulado. Se não fosse o meu relacionamento com o Reinson, eu tenho toda a certeza que eu não estaria aqui hoje dando essa aula. Não estaria mesmo. Ele é um grande responsável por hoje eu estar aqui derramando de Jesus na sua vida. Porque ele decidiu gastar tempo. Porque ele decidiu gastar recurso. Já pagou almoço para mim algumas vezes, aleluia. Paga mais, pastor, amém. Então, a gente decidiu gastar tempo, a gente decidiu gastar talento, decidiu gastar tesouro, intelecto, de estar junto, de caminhar junto, vida na vida, de pegar carona, de sair para comer. Isso é o discipulado. E o que é que custa uma vida de discipulado? O discipulado, ele custa tudo. Jesus disse: uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: se alguém me segue, meu irmão, aqui parece que eu estou no aeroporto hoje, hein? Santos Dumont, hein? Sangue de Jesus. Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ele e disse: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais do que a mim,
não pode ser meu discípulo. Se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la, pois se completar apenas dos alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo, esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei vai à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10 mil poderia derrotar os 20 mil que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para o solo e nem para adubo. É jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. A caminhada do discipulado é uma caminhada de renúncia. Nega a si mesmo. Está falando de ir contra a sua natureza humana e assumir essa natureza espiritual. Paulo fala isso muito claro em Gálatas 5. Se você quer entender a diferença da natureza humana e da natureza do espírito, como parar de viver uma vida pela natureza humana e viver uma vida pelo espírito, vai lá em Gálatas 5 que você vai entender. Ele fala da natureza humana e da natureza do espírito, ele faz um comparativo entre elas. E eu vejo em alguns lugares a mensagem assim: venha para a igreja e não sofra mais. Pare de sofrer com a vida no evangelho. Essa mensagem, quem está pregando é o anticristo. Essa mensagem, quem está pregando é Satanás. Se você viu alguma placa, alguma mensagem dizendo venha para o evangelho e você vai alcançar todos os seus sonhos e você vai prosperar em tudo, prosperidade é muito diferente de você ter tudo o que você quer. Quem promete tudo o que você quer é Satanás. Ele chega para Jesus na tentação e diz: se prostrado me adorares, tudo eu te darei. Quem promete adoração em troca de realizar todos os seus desejos é Satanás. Tá? Então você está indo para a religião errada. Quem está naquele púlpito talvez não seja Cristo, e sim o anticristo, aquele que quer ir contra. Eu não estou falando que nós vamos ter que ter um evangelho franciscano, sofredor, não. Mas o evangelho ele pede renúncia. Ele pede você a negar a si mesmo. Ele pede a tomar a sua cruz. E que cruz é essa? É aquela cruz que Jesus no Getsemane disse: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. A cruz, ela fala do seu propósito, ela fala daquilo que Deus criou você para fazer e que muitas vezes não vai ser legal, muitas vezes você vai ser confrontado, muitas vezes o seu posicionamento, você vai ser perseguido, você vai ser humilhado, vai ser caluniado, mas o que Jesus quer é que você pegue a sua cruz, você suporte e aí então você segue Ele. Veja como Ele seguiu. Veja quais foram os passos dele e seguir a ele fala dessa caminhada de discipulado com ele e relacionamento com ele através do Espírito Santo. Paulo, quando ele vai falar dele mesmo, ele fala: eu sou da tribo de Benjamim, aprendi aos pés de Gamaliel, fariseu de fariseu, segundo ao zelo perseguidor da igreja. E ele começa a narrar o seu currículo. E aí então ele fala no final: eu considero tudo isso como esterco, eu considero tudo isso como nada. Eu perco tudo isso para poder ganhar a Cristo. É exatamente esse o meu convite para você. Que no discipulado a gente amadureça e a gente busque alcançar a Cristo. E não a nossa vontade, não o nosso sonho, não nossos planos. E sim viver os sonhos e os planos de Deus que são muito maiores e melhores que os nossos. Renunciar a si mesmo é crescimento e saúde espiritual. Gálatas 4, 8 a 11 e 19, Paulo mostra como um discipulador se preocupa com aqueles discípulos que estão sendo formados. E o meu convite para você hoje é esse: que você sofra essas dores de parto, como o apóstolo Paulo diz nesse texto. Antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos de supostos deuses que na verdade nem existem. Agora conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, porque desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos de frágeis e inúteis princípios básicos desse mundo. Vocês insistem em guardar certos dias, meses, estações ou anos. Temo por vocês. Talvez meu árduo trabalho em seu favor tenha sido inútil. Ó, meus filhos queridos, sinto como se eu estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa, e elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido
em vocês. É isso que eu estou falando. Que nós tenhamos essa mente que o discipulado é sofrer as dores de parto. É um amor tão grande que uma mãe, ela se submete àquela dor porque ela sabe que ali vai nascer um filho, que ela vai gerar um filho e que aquele filho vai continuar o legado dela, que aquele filho vai carregar o sobrenome dela, que aquele filho vai ser a continuação da história dela sobre a humanidade. E praticamente todas as mães morreriam para que a vida do seu filho fosse continuada, porque eu sou capaz de cancelar a minha história, de terminar a minha história aqui, para que esse filho, ele gere a história dele, que ele escreva a história dele, que ele continue aquilo que eu comecei na vida dele. Isso é um amor sacrificial, que nós tenhamos esse amor intenso, e esse amor que Paulo fala das dores de parto, para que Cristo seja desenvolvido nas pessoas que nós estamos acompanhando. E para finalizar, o que não é o discipulado? O discipulado não é uma conversa teológica, não é um estudo bíblico, não é um encontro de amigos, não é mentoria, não é consultoria, não é gabinete pastoral, não é oráculo de aconselhamento, onde você vem buscar a sua resposta, não é uma conversa teológica, onde nós vamos ficar discutindo teologia. Isso pode acontecer? Pode. Pô, Elan, cara, isso que você está falando, ou isso que você está vivendo, eu acredito que esteja um pouco na sua visão teológica. Vamos olhar essa visão teológica aqui, vamos trabalhar. Isso vai acontecer no discipulado? Vai. A gente vai estudar a Bíblia junto? Vai. A gente vai ter um relacionamento de amizade? Vai. A gente vai junto entregar para Deus em oração e Deus vai trazer respostas? Vai. Mas não se resume a uma coisa dessa. A uma coisa dessas. Discipulado não é onde eu vou consultar o meu oráculo. Discipulado não é eu vou ter uma consultoria com o Elan sobre liderança. Não. O discipulado é vida na vida. O discipulado é caminhar junto. O discipulado é vivermos um ao lado do outro e caminhar essa caminhada que está proposta. E esse é meu convite para você nessa aula. Que a gente se submeta a esse processo de discipulado, que a gente discipule uns aos outros, que a gente tenha a visão correta de sucesso de uma igreja bem-sucedida que alcança, discipula, envia e que juntos venhamos ser a cultura do reino. E como o apóstolo Paulo, que nós soframos as dores de parto para que Cristo seja formado em vocês. Essa foi a nossa aula de hoje. Quero agradecer a você por ter estado aqui com a gente. Lembrar que nós estamos juntos no G6, de segunda a sexta. Você vai ter um GC que se encaixa na sua hora. Nós temos GC 8 horas da noite, GC 10 horas. Com certeza vai ser um prazer ter você com a gente. E se você caminhar nessa caminhada aqui de liderança, do treinamento aqui no Legacy, ter uma caminhada de discipulado, aprendermos juntos, vai ser uma honra. Conte com a gente conta com você e vamos juntos ser a cultura do reino. Fica com Deus, grande abraço.